Olá a todos, o meu nome é Tiago Maciel, sou psicólogo do desporto e trabalho neste momento na área de alto rendimento e de formação desportiva. Em relação à primeira pergunta, qual a minha opinião sobre as medidas impostas e qual é o impacto que tem no enquadramento desportivo? Todos sabemos que estas medidas quase radicais impostas pelo governo têm um grande impacto naquilo que é a saúde física e a saúde mental nos nossos atletas, principalmente na formação, que podemos quase considerar que estão praticamente com 1 ano e meio de inatividade naquilo que é a formação desportiva e aquilo que é a atividade física desportiva. Como é óbvio, isto tem impacto em vários fatores físicos, tem impacto em vários fatores mentais, mas por outro lado temos que ver que isso é quase um preço a pagar pela saúde pública e pelo bem-estar de todos. Desde o início sabemos perfeitamente que tanto as crianças como o contacto que existente nas atividades físicas desportivas era um fator de grande risco para o contágio e para a disseminação do vírus, e isso tudo tem que prevalecer sobre estes efeitos secundários. O grande problema aqui estará diretamente relacionado à forma como lidamos com estes problemas e à forma como estamos preparados para a resolução destes problemas, que se calhar não tem sido a melhor ou nunca foi devidamente trabalhada para conseguirmos nos adaptar corretamente a situações como estas. Portanto, de forma resumida, estas são as medidas necessárias, são medidas essenciais e tudo o que acontece, todo o impacto secundário que está a acontecer é fruto da falta de trabalho e da falta de preparação para situações como estas, que provavelmente no futuro irão ocorrer mais frequentemente e que teremos que estar preparados para saber lidar com elas. A aquisição de hábitos saudáveis não pode acontecer só porque estamos em período de pandemia e de confinamento. No passado eles já deveriam acontecer e neste momento simplesmente devíamos estar a fazer a transferência desses hábitos saudáveis para o período de confinamento. É claro que se no passado, no dia a dia, tínhamos pouco tempo para realizar algumas tarefas, durante o período de confinamento se calhar temos a oportunidade de corrigir esses fatores e de melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar nesses aspectos. Okay? É muito importante durante este tempo em que estamos confinados a manutenção de rotinas, a manutenção de horários de sono, horários para refeições, a qualidade destas mesmo refeições, e depois temos as rotinas que normalmente executamos, quer seja as crianças na escola, quer seja os adultos no trabalho, que são simplesmente transferidas para a telescola e para o teletrabalho. Como é óbvio, vai sobrar algum tempo e é aí que podemos dedicar para atividades lúdicas, e com essas atividades lúdicas aí sim podemos acrescentar algo que possa ser mais tarde transferido para um contexto real. Dou-vos o exemplo, o facto das crianças não poderem praticar atividade física desportiva ou simplesmente atividade física, há sempre algum tempo e algum espaço para desenvolver outro tipo de atividades e fazer atividade física, de coordenação, de mobilidade. Não é muito difícil de fazer em casa num espaço de 2x2, ok? Outra forma de complementar essas situações
poderá ser com atividades de trabalho da componente mental. Há muitos hobbies, há muitas práticas que podemos implementar para melhorar as nossas competências, como é o caso, por exemplo, de ganhar hábitos de leitura, ganhar hábitos de fazer atividades de quebra-cabeças, fazer trabalhos em equipa, simplesmente entre as crianças e os pais. Tudo isso no futuro poderá servir de aprendizagem para que as crianças consigam transferir para um contexto real, e isso sim seria muito mais fácil, seria muito mais proveitoso. É muito importante que estes trabalhos vão variando, porque, como todos sabemos, as crianças não gostam de estímulos demasiado repetitivos e vão acabar por se fartar e achar aquilo monótono, e mais tarde ficarem pouco motivadas para esse tipo de atividades. Portanto, quanto mais forem diversificadas as atividades, mais as crianças vão querer aprender, mais as crianças vão se desenvolver sem sentir muito a falta daquilo que não têm fora do contexto de casa, ok? Eu tenho alguma dificuldade em aceitar que haja valores e competências que vão ser perdidas, porque de alguma forma estes valores também e estas competências não se perdem simplesmente porque há um período de confinamento. Deixam de simplesmente ser tão estimuladas, e há algum trabalho que podemos, nós como profissionais, nós como pais, nós como treinadores, podemos sempre ajudar de alguma forma a manter esta estimulação destes valores e destas competências. Simplesmente existe um menor estímulo devido à falta de contacto social, devido à falta de contacto com as características normais do desporto, do dia-a-dia, da escola, mas o facto de não existir uma estimulação tão grande não quer dizer que estes valores e estas competências se vão perder por causa do confinamento. Claro que os pais têm um papel fulcral nesta situação e devem de alguma forma compensar ou procurar ajuda para conseguirem compensar estes fatores que são importantíssimos, como é óbvio, e no futuro, quando voltarem a uma realidade que nós consideramos normal do dia-a-dia, devem sim voltar a uma rotina e um estímulo constante desses fatores, para que essas rotinas, para que esses valores, para que essas competências continuem a ser estimuladas e sim não se note uma grande diferença naquilo que eram as crianças no passado e naquilo que vão ser as crianças após a pandemia. Exato, estou a falar em crianças, mas quer sejam crianças, quer sejam atletas, quer sejam adultos. É óbvio que vai ter algum impacto, mas a forma como reagimos e como nos adaptamos a toda esta situação é que vai definir a grandeza e a qualidade desse impacto. O desporto no futuro vai sofrer um bocado com os efeitos desta pandemia e, acima de tudo, resultado deste confinamento. Como é óbvio e é de alguma forma sabido, aqueles que tiveram a infelicidade de ficar afetados pelo vírus tiveram algumas repercussões a nível da saúde física e também possivelmente a nível da saúde mental, e devido ao impacto que isso tem no envolvimento desportivo dos atletas, mas acima de tudo, e atendendo ao período de confinamento a que estivemos sujeitos, o grande impacto estará na quantidade de praticantes da modalidade ou das modalidades. Se calhar o futebol, devido à sua grande visibilidade, não sentirá muito esse efeito, ou a percentagem será mais reduzida, mas nas outras modalidades que não têm tanta visibilidade, a quantidade de praticantes, quer por lazer, quer por atletas federados, é provável que vá reduzir drasticamente.
Isto quer dizer que iremos retroceder em alguns anos naquilo que são os nossos números de atividade física e de atividade física desportiva, o que não quer dizer que as pessoas deixem de praticar, de realizar algum tipo de atividade física. Simplesmente poderão mudar para outro tipo de atividades ou procurar outro tipo de hobbies que de alguma forma lhes tragam alguma satisfação pessoal. Em relação às próximas gerações e pensando no impacto a médio e longo prazo, como sabemos, quase todos os atletas tiveram um ano parados sem atividade física, sem contacto físico, sem atividades de coordenação física, coordenação motora, sem atividades de estimulação mental, estimulação cognitiva, falando de uma forma mais correta. E isso, eu costumo fazer a analogia da escola, é como se nós estivéssemos no 6º ano de escolaridade e passássemos para o 7º e o 7º ano não existisse porque estivemos em confinamento e de repente tínhamos que passar para o 8º, ou seja, um conjunto de competências que deviam ser adquiridas no 7º ano, provavelmente vão ser adquiridas no 8º ano, mas não com a mesma qualidade e com o mesmo período de atenção e de atividade que estas atividades deveriam ter na idade adequada. Okay? Isto vai também depender muito da qualidade de desconfinamento e da retoma à atividade física. Como é óbvio, se nós sentimos muito o impacto de estarmos a fazer alguma atividade física desportiva e de repente passamos para um período de confinamento, quando o oposto acontecer, ou seja, quando passarmos do período de confinamento para uma retoma da atividade física, esta não pode ser abrupta e não podemos voltar aos mesmos níveis que estávamos no passado, ou seja, esta retoma terá que ser gradual, terá que ser bem planeada, terá que ser bem estruturada para também não causar algum impacto negativo naquilo que é o acesso das pessoas a estas atividades físicas e para que aquela vontade de queremos voltar e retomar à força toda aos níveis anteriores não possa também ser prejudicial. A grande preocupação aqui e o grande investimento não poderá ser simplesmente os atletas de alta competição ou os atletas que de alguma forma no seu período de formação mantiveram de alguma forma os seus treinos ou equipararam a exigência dos seus treinos, mas sim aqueles atletas mais de associações locais, de clubes locais, que faziam do desporto uma atividade para manter os seus hábitos de vida saudáveis, tanto a nível físico, como a nível social, como a nível mental, e assim também terão que ter um forte reforço de ideias e um forte apoio e que sejam cada vez mais tidos em conta, porque hoje em dia no desporto para atingir um nível de atleta de alta competição, todos sabemos que a porcentagem é muito reduzida e o impacto e o benéfico da atividade física e da atividade física desportiva vai muito além do alto rendimento. Okay? Portanto, o grande incentivo, o grande apoio que devemos prestar estará muito mais, ou deverá estar muito mais dirigido àqueles que praticam atividade física e àqueles que praticam alguma atividade federada a nível local, porque esses sim terão muitas mais dificuldades e provavelmente terão muitos menos apoios e de alguma forma fomentar e voltar aos níveis e índices do passado para que não se sintam tanto as repercussões e para que essa adaptação, essa retoma do dia a dia das atividades, rotinas normais não sejam também um problema. Retomar é bom, não podemos tornar isso também um problema por simplesmente querermos que tudo volte ao normal o mais depressa possível. Não.
teremos que respeitar os timings, teremos que respeitar os tempos para que isso seja um período de adaptação correto e não simplesmente mais um período de frustração por não conseguirmos atingir níveis de execução do passado.